Então, voltando aqui à questão, né, 3.6 que a gente tinha, agora a gente tem os itens B e C. Eles podem ser resolvidos no mesmo vídeo porque eles já são mais curtos, né? A gente já usa o resultado. O que a gente vai precisar basicamente para fazer isso aqui é um resultado só da letra A, que é o resultado do potencial para R maior do que A, certo? Esse aqui é o potencial para R maior do que A. Vocês podem ver que eu não uso, né, o φ, eu uso o V, porque eu sou filho do Griffiths, né? Eu engoli o Griffiths todo, então o potencial para mim é V, não é φ. φ é a coordenada. Então vamos lá. Mantendo o produto QA, que ele define como P sobre 2, esse P aqui vai ser exatamente o momento de dipolo constante, tome o limite tal que A tende a zero e, e encontre o potencial para R diferente de zero. Isso, por definição, é um dipolo no eixo Z e seu potencial. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, quando ele diz isso aqui, o que eu interpreto nessa questão? Pode ser uma interpretação errada. Quando ele diz isso aqui, ó, manter isso aqui constante, o que ele está me dizendo é que ele quer só a primeira ordem de A na minha aproximação. Porque, entenda, se isso aqui é a única coisa constante, todo o resto deve ser zero. Então, no nosso caso aqui, só apareceriam termos ímpares, então A ao cubo é zero e etc. Ok? Então, para fazer isso, eu vou basicamente calcular. Então, para a letra B aqui, vamos fazer isso. Então, V de R e θ é, no caso aqui, não vai ser E, né? Vai ser aproximadamente, né? Porque eu estou tomando uma expansão. Q sobre 2π ε0. E aí eu abro para L igual a zero. Por que L igual a zero? Porque é quem vai me dar o termo 1. Então, vamos lá. Para L igual a zero, eu vou ter A sobre R elevado a 1, P1 de cosseno θ. Quem é P1 de cosseno θ? P1 de cosseno θ, polinômio de Legendre de cosseno θ 1, é exatamente cosseno de θ. Okay? Então, é basicamente isso que a gente vai precisar aqui. Tive um probleminha, pode estar diferente o zoom aí, só que o computador deu uma travada. Então, a gente tinha que P1 de cosseno θ é o próprio cosseno de θ, né? Então, a gente vai substituir aqui e ver o que vai acontecer. Ó. V de R e θ é aproximadamente, então, QA sobre... Aqui tinha um R, né? Olha só, tinha um R aqui que eu esquecendo. 2π ε0 R2, P1 de cosseno θ, cosseno θ. Agora, fazendo a substituição, que ele diz que QA é definido como P sobre 2, então eu posso fazer a substituição direta. Aqui eu tenho QA, então eu vou fazer aqui V de R e θ é aproximadamente, então, P sobre 2, que vai ser P 4π ε0 R2, cosseno θ. Note que isso aqui simplesmente é P R chapéu sobre 4π ε0 R2, que é o que já era esperado, né? É o potencial de um dipolo. Já era esperado porque se eu passar o 2 para cá multiplicando, eu fico com P igual a 2QA. 2A é a distância entre uma carga e outra. E a gente tem por definição que P é QD. D sendo a distância, né? O vetor da distância entre uma carga e outra. Então não é nada de diferente, né? É o que a gente já esperava. O sistema construído é um dipolo, né? Então vamos fazer a letra C aqui. Letra C diz o seguinte. Suponha agora que o dipolo da parte B está surrounded, né? Eu me esqueci como é que eu falo agora, mas ao redor do dipolo tem uma esférica aterrada. Grounded é aterrada, né? E é uma casca de raio B. Está concêntrica com a origem e aí por superposição linear encontra o potencial em todo lugar dentro da esfera. Então o meu sistema é o seguinte, eu tenho aqui a esfera, deixa eu ver se eu consigo desenhar a esfera aqui, ó. Aqui uma esfera, linda. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu dipolo. Opa, deixa eu voltar, tirar isso aqui. Tem o meu dipolo, certo? Esse aqui é o meu dipolo, né, com momento P. Essa esfera tem raio A, perdão, raio B, né? E ela está mantida com potencial zero, porque ela está aterrada. Como aqui dentro eu tenho esse potencial desse dipolo, o que vai acontecer, né? O que eu espero que aconteça é que uma espécie de densidade superficial seja colocada não, né? Induzida
na superfície interior da esfera, certo? E aí é essa densidade superficial que, induzida e quando tiver estática, vai gerar o potencial a mais aqui dentro, ou menos, a depender de como a gente achar. E tudo que a gente precisa para resolver esse problema é essa condição de contorno aqui. Por quê? Como é que é uma solução geral para o potencial de uma esfera? E percebam, como isso é uma esfera, eu tenho simetria azimutal, né? Se eu rotacionar, transladar, ou sei lá, no nosso caso rotacionar ao redor do eixo Z, eu tenho essa simetria bonitinha. Então eu não vou depender dos harmônicos esféricos. Minha solução é simplesmente aquela que a gente encontra classicamente com m igual a zero, né? Então é essa aqui, ó. A soma em L de AL RL mais BL sobre RL mais 1, polinômio de Legendre do cosseno de θ, certo? Só que a gente pode fazer o seguinte, como eu quero potencial para R dentro da esfera, ou seja, R menor do que B, sempre que o R é menor do que B, eu preciso que isso aqui seja zero. Ok? Estou dentro da esfera. Preste atenção, estou completamente dentro da esfera. A origem está na minha solução. Então esse cara aqui tem que ir para o beleléu. Então a gente tem o seguinte para a esfera. Soma em L igual a zero, infinito. Eu vou colocar isso aqui com um 2 em cima. E isso aqui com um 1 em cima. Vocês vão entender por quê. A L R elevado a L, PL de cosseno θ. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte. Vejam só, a gente sabe, a equação de Laplace é uma equação homogênea de segunda ordem que então obedece à superposição linear. Então, o meu potencial total dentro dessa esfera vai ser o meu potencial 1, que eu denotei por 1, mais o meu potencial 2, que é o potencial da esfera. Então eu posso substituir isso e encontrar a seguinte coisa. O potencial total é, portanto, P cosseno θ sobre 4π epsilon 0 R2 mais potencial da esfera. Soma em L, AL, RL, PL de cosseno de θ. Então o que eu preciso fazer é simplesmente aplicar minha condição de contorno. Qual é a minha condição de contorno? Que V de B e θ é igual a zero. Ou seja, P cosseno θ sobre 4π epsilon 0 B2 mais a soma em L de AL B elevado a L PL de cosseno θ é igual a zero. Aí notem o seguinte, cosseno θ eu sei bem que é P1 de cosseno de θ, né? Todo mundo sabe disso, isso é trivial. O que acontece? Eu tenho aqui P1 de cosseno de θ e aqui eu tenho PL de cosseno de θ. Como os polinômios de Legendre são ortonormais, o que vai acontecer aqui é que só vai me restar nessa soma o termo em 1. Ou seja, no fim das contas, o que eu obtenho é a seguinte coisa, que P cosseno θ, né? Eu vou deixar em termos do polinômio de Legendre. P1 de cosseno θ, né? Sobre 4π epsilon 0, R2, vai somar somente com o termo de L igual a 1 aqui, porque todos os outros têm que ser zero, porque não aparece nesse lado mais nenhum polinômio de Legendre. Então, A1, B, eu coloquei um Rzinho aqui, né? É para ser B2. Então, aqui eu tenho B elevado a 1, que é B elevado a L, P1 de cosseno θ igual a 1. Como esses polinômios eles são arbitrários, eu não estou prendendo nenhum tipo de ângulo, o que eu tenho no fim é que P sobre, né, vou colocar aqui embaixo, P sobre 4π epsilon 0 B2 mais A1 B elevado a 1. Então eu vou tirar esse 1, né, não preciso estar carregando ele, é igual a zero. Então eu posso fazer a brincadeira de que P sobre 4π epsilon 0 B2 é igual a menos A1 B. Ou seja, o meu A1, que é o único termo que sobra, é menos P sobre 4π epsilon 0 B elevado a 3. Então, por fim, eu posso substituir isso na minha superposição. Meu V de R e θ, meu potencial qualquer, né, em qual posição qualquer com R menor do que B, vai ser potencial do dipolo mais o termo que sobra no potencial. Só que eu tenho menos, né? Então eu posso colocar logo menos aqui. Menos A1, que vai ser P sobre 2π epsilon 0b elevado a 3, multiplicado por R elevado a 1, que é só R, multiplicado por P1 de cosseno θ.
Mas P1 de cosseno θ é quem? É cosseno de θ. Então eu já posso colocar cosseno de θ aqui. Cosseno de θ. Então o que ele basicamente está dizendo é que eu estou induzindo uma densidade superficial lá que tem a ver com dipolo também. Então V de R e θ vou botar em evidência o que eu posso botar em evidência, P sobre, eu não sei porque eu botei 2 aqui, é um 4. P sobre 4 π epsilon 0, R2, 1 menos R3 sobre B3, P1 de cosseno θ. Então, essa aqui é a resposta da minha querida letra C. Então é isso e acabamos. Questão 3.6 completamente resolvida.